possamos entender, quand on parle de la délivrance, quando fala sobre a libertação, cela veut dire quelqu'un qui est dans une captivité, quer dizer uma pessoa que está no cativo, quelqu'un qui souffre une situation, uma pessoa que está a sofrer uma situação qui ne sait pas trouver la solution. que essa pessoa não consegue encontrar a Et solução. il a besoin d'un secours, Então ela precisa de uma pessoa, il a um besoin de seguro, quelqu'un precisa de uma pessoa pour lui faire sortir de là. para que possa fazer sair de lá. Bien-aimé, c'est ça la délivrance. Então, bem, mas isso que é a libertação. Alors, comme je viens de dire, Como eu acabei de il dizer, y a plusieurs catégories de tem délivrance. várias categorias de libertação. Des fois, beaucoup de gens, Porque às vezes muita gente, nous nous focalisons seulement sur la délivrance de chasser les démons. muitas vezes focalizamos só na libertação dos demônios. Pendant qu'il y a plusieurs catégories. Mas enquanto há muitas categorias, Nous avons la délivrance des esprits, temos a libertação dos espíritos, nous avons la délivrance des liens, temos a libertação de laços, nous avons la délivrance des malédictions familiales, temos a libertação de maldição familiares, nous avons la délivrance des mauvais comportements. temos a libertação de maus comportamentos. D'ailleurs, prochainement, Dieu m'a mis au cœur, nous allons parler sur la délivrance des mauvais comportements. E Deus, quer dizer, falou ao meu coração que nós vamos falar sobre os maus comportamentos. Donc, prochainement. A próxima vez vamos falar sobre isso daqui. Aujourd'hui, nous parlions sur la délivrance de blessures intérieures. Mas nós vamos falar sobre a libertação das feridas internas. Alors, nous avons déjà compris sur la délivrance. Então entendemos sobre a libertação. Donc, c'est faire sortir quelqu'un des blessures intérieures. É fazer sair alguém que tem feridas internas. C'est quoi les blessures intérieures? O que é as feridas internas? Les blessures intérieures, bien-aimés, As feridas internas, bem amado, c'est une maladie du cœur. é uma doença do coração. C'est une maladie intérieure É uma doença interior, qui ne se voit pas, que não se veja, qui touche notre intérieur. que segura o nosso interior. Cette maladie est provoquée Essa doença é provocada par des situations pelas situações qui choquent que chocam ou qui affectent notre âme. ou então que afetam as nossas armas. Je vais répéter. Eu vou repetir. Les blessures intérieures, As feridas internas c'est une maladie du cœur. é uma doença de coração. C'est une maladie qui touche notre intérieur. É uma doença que toca o nosso interior. Et cela est provoqué Então, isto é provocado par des situations de situações qui choquent que chocam ou qui touchent notre âme. ou então que toca a nossa alma. Amen, amen. Amém. C'est quoi l'âme? Qu'est-ce que signifie l'âme? O que é arma? O que significa arma? Bien-aimé, Bem quand amado, on parle de l'âme, quando falam sobre a arma, l'âme ce n'est pas le cœur. arma não é o coração. Quand nous lisons dans la Bible, Quando nós vamos ler a Bíblia, nous verrons qu'il y a une distinction vamos ver que há uma diferença entre le corps, o corpo, l'âme a arma et l'esprit, e o espírito, ou le cœur. ou o coração. Donc, ce sont des choses distinctes. Quer dizer, são coisas diferentes. Mais ce n'est pas ce que nous allons parler aujourd'hui. Mas nesse que vamos falar hoje. Alors, l'âme, bien-aimée, A arma, bem amado, c'est le siège des sentiments, é o sentimento, a sede do sentimento, des affections, de afetos, des désirs, desejos, des émotions emoção et de la e volonté. vontade. L'âme, bien-aimée, A arma, bem amado, est immatérielle, é material. ne se voit pas. Quer dizer, não se veja. Imaterial, não se Espiritual. veja. Espiritual. Alors, si on a mal à comprendre E se realmente temos mal entender de ce mot de l'âme, de saber essa palavra da arma, retenons seulement mas tentamos guardar, que c'est le siège é a sede de nos sentiments, do nosso sentimento, nos émotions, nossas emoções, nos désirs nosso desejo et notre volonté. e a nossa vontade. Alors, quand une situation Quando uma situação affecte ou s'oppose à nos désirs, ou afeta ou então é oposta ao nosso desejo, quand une situation quando uma situação s'oppose à notre é volonté, imposta segundo a nossa vontade, ou cela touche nos émotions, então se toca as nossas emoções, cela crée les blessures intérieures. então isso cria as feridas internas.
Donc, ce qui fait O que faz que nous ayons des blessures para que intérieures, possamos ter feridas internas, ce sont des situations são a situação qui s'opposent à notre que é volonté. imposta segundo a nossa vontade. Ce sont des situations São de situação qui touchent nos sentiments, que tocam nossos sentimentos, qui touchent nos désirs, que tocam nossos qui desejos, est au contraire à notre que désir. é contrário ao nosso desejo. C'est cela qui crée les blessures intérieures. Então é ali que cria as feridas internas. Et quand l'âme est affectée, Então quando a alma é afetada, quand l'âme est touchée, quando a alma é tocada, automatiquement le cœur est blessé. automaticamente o coração está ferido. Donc, quand on parle d'un cœur brisé, Quando fala de coração ferido, d'un cœur affligé coração afligido, ou d'un cœur déchiré, ou coração destruído, veut simplement dire quer dizer que la personne a reçu des coups, des chocs dans son cœur a pessoa recebeu choque no seu ou coração dans son âme. ou na sua alma. Il a vécu des situations qui a surpassé ses capacités. Ela viveu uma situação que passou a sua capacidade. Il a vécu une situation qui est contre sa volonté. Ele viveu uma situação que era contra a sua vontade. Il a vécu une situation qui est contre ses désirs. Ela viveu uma situação que era contra o seu desejo. Et cela a affecté son cœur. Então isso afetou seu coração. Donc, on ne peut pas parler de blessures intérieures. Não podemos falar sobre feridas internas. On ne peut pas parler des situations qui touchent nos âmes Não podemos falar de situação que toca nossas almas sans parler d'un cœur brisé. sem falar de coração quebrantado. Donc, l'âme et le cœur Quer dizer, a alma e o coração marchent ensemble. andam juntos. Sont des choses distinctes, São duas coisas diferentes, mais qui sont des jumeaux. mas que são gêmeos. Donc, on ne peut pas parler d'un cœur brisé Não podemos falar de coração ferido sans parler d'un âme choquée. sem falar de uma alma chocante. Donc, Chocada. retenons ceci, bien-aimés, Tentamos guardar isso. que un cœur brisé, Coração ferido, un cœur affligé, coração afligido, un cœur déchiré, coração, como se diz? Coração quebrado, quebrado, yeah? cela signifie Isso significa que quelqu'un qui a reçu des chocs dans son cœur, que é uma pessoa que recebeu choque no seu coração, qui a vécu des situations très difficiles que ele viveu umas situações difíceis, et qui a rendu son cœur faible. que fez tornar seu coração fraco. Bien-aimé, quand le cœur est affaibli, Então, quando o coração está fraco, quand le cœur est blessé, quando o coração está ferido, quand le cœur est affligé, quando o coração está quebrantado, bien-aimé, cela dirige tout notre être. então isso aqui dirige todo o nosso ser. Cela dirige tout notre fonctionnement. Então isso dirige todo o nosso funcionamento. Bien-aimé, nous allons comprendre Bem, mas vamos entender sur cet enseignement sobre esse ensinamento que beaucoup de gens vivent des blocages, que muita gente vive bloqueio, beaucoup de gens n'avancent pas dans leur vie, muita gente não avança na sua vida, beaucoup de gens, leurs relations sont brisées muita gente as suas relações são quebradas à cause des blessures intérieures. por causa das feridas internas. Et nous avons tendance, bien-aimés, Tem uma tendência, bem amado, quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre vie, quando tem algo que não anda conforme nas nossas vidas, nous sommes focalisés sur des effets. quer dizer, nós somos mais focalizados sobre os efeitos. Or, il n'y a pas des effets E não há efeitos, sans qu'il y ait une cause. mas se não tem um acaso. Et nous ne prenons pas beaucoup de temps à chercher à savoir d'où vient la situation. Mas nós não tomamos tempo de saber por que vem essa situação. Nous nous focalisons seulement sur la situation. Mas nós só focalizamos segundo a situação presente. Mais par rapport à cet enseignement, Mas segundo esses ensinamentos, d'ailleurs aujourd'hui, mas hoje nous allons parler sur les sources des blessures intérieures. vamos falar sobre a raiz das feridas internas. Donc nous avons 3 jours. Temos 3 dias. Aujourd'hui nous allons parler des sources. Hoje vamos falar sobre a raiz. Demain nous allons parler sur les conséquences. Amanhã vamos falar sobre a consequência. Et le 3e jour, nous allons faire le service
de délivrance. E o terceiro dia vamos fazer o serviço da libertação. Mon frère, ma soeur, Meus irmãos, toi qui nous suis, você está me seguindo? soyez là, Seja presente, suivez l'enseignement siga o ensinamento et vous verrez ce que Dieu va faire. e vocês vão ver o que Deus vai fazendo. Il y a des choses qui se passent dans votre vie. Tem coisas que acontecem na tua vida. Vous vous posez tant de questions, Você faz muitas perguntas. vous n'avez jamais trouvé la solution. Você não tivesse nem as respostas. Après a cet solução. enseignement, Depois desse ensinamento, vous allez témoigner la gloire de Dieu. vocês vão testemunhar a glória de Deus. Bien-aimé, Amém. ta vie ne peut pas être monotone. A tua vida não tem que ser a mesma. Toujours la même chose. Quer dizer sempre a mesma coisa. Je peux comprendre, bien-aimé, Eu entendo, bem amado. il y a des situations qui nous arrivent Tem situação que nos acontece parce que nous sommes dans ce monde, porque estamos neste mundo, nous vivons la réalité, vivemos uma realidade, mais cela ne peut pas être éternel. mas isso não pode ser eternamente. Et d'ailleurs, E além disso, pour ceux qui croient en Dieu, aquele que crê mais a le Deus, créateur des cieux et la terre, que é todo o céu e a terra. nous savons que Dieu, il est au-dessus de tout. Sabemos que Deus está acima de Il tudo. n'y a rien qui est impossible à Dieu. Nada que é impossível a Deus. Et s'il y a quelqu'un qui me suit, E se tem alguém que está me seguindo qui ne connaît pas Dieu, le créateur des cieux et la e terre, não conhece o Deus que é todo o céu da terra, pendant cet enseignement, durante esse ensinamento, vous allez comprendre le Dieu, le créateur d'univers. vocês vão tentar entender o Deus que é todo do universo. Et de quoi il est capable dans ta vie. E de que ele é capaz de fazer na tua vida. Je parle à une personne, Eu vou falar uma pessoa, le reste de ta vie o resto da tua vida ne sera plus jamais le même. não será a mesma. Amém. Parce que Dieu a vu ta souffrance. Porque Deus viu o teu sofrimento. Il m'a envoyé avec cette Ele me parole enviou com esta palavra pour te guérir. para te curar. Amém. Pour te guérir de blessures intérieures. Para curar das feridas internas. Nous allons prendre un exemple. Vamos tirar um exemplo. L'exemple de notre Maître Jésus-Christ. Vamos tirar um exemplo do nosso Mestre Jesus Pour Cristo. bien comprendre sur les blessures Para que intérieures. possamos entender bem sobre as feridas internas. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Merci à tous ceux qui nous suivent. Obrigado a todos que estão nos seguirem. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe. Amém. Soyez connectés, Sejam conectados. car Dieu va nous parler, nous tous. Que Deus vai nos falar nós todos. Amém. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Nous allons lire Matthieu chapitre 26, Vamos ler Mateus 26, versets 36 à 39. 36 a 39. Matthieu chapitre 26, Mateus 26, à partir du verset 36 começando no versículo 36 jusqu'au verset 39. até 39. Je lis la parole de Dieu. Vai ler a palavra de Deus, pastor. Là-dessus, Jésus s'en alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Então Jesus foi com ele a lugar chamado Getsemane Et il dit aux disciples, e disse aos seus discípulos: asseyez-vous ici Sentai-vos aqui pendant que je m'éloignerai pour prier. enquanto eu vou orar. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. começou a ficar triste e a angustiar-se. Il leur dit alors, Disse-lhe então: mon âme est triste jusqu'à la mort. A minha alma está triste até a morte. Restez ici Fica aqui et veillez avec moi. e observa comigo. Puis, ayant fait quelques pas en avant, Depois de dar alguns passos para frente, il se jeta sur sa face postou-se com o rosto et pria ainsi. em terra e orou assim: Mon Père, Pai meu, s'il est possible, se for possível, que cette coupe s'éloigne de moi. que me tira esse cálice. Toutefois, Porém, non pas ce que je veux, não o que eu quero, mais ce que tu veux. o que você quer. Parole du A Seigneur. palavra do Senhor. Meu Deus. Ici, bien-aimé, Aqui, meu amado, je vais dire ceci. eu quero falar assim o seguinte: Jésus-Christ, Jesus Cristo, il avait deux natures.
Jesus Cristo teve duas naturezas. Jésus-Christ, il est 100% Dieu Jesus Cristo é 100% Deus et 100% homme. e 100% homem. Cela veut dire Quer dizer, il y a des moments où il agissait comme être humain. tem momento que ele agia como humano, Et il y a des moments où Jésus agit comme Dieu. tem momento que ele agia como Deus. Alors, le verset que nous venons de lire ici O versículo que acabamos de ler agora, o nous capítulo, parle de ces deux natures. nos fala sobre essas duas naturezas. Jésus en tant qu'homme Jesus como homem, et Jésus en tant que Dieu. Jesus como Deus. Alors, suivez-moi attentivement. Segue atentativamente. Nous voulons parler sur les blessures intérieures, Queremos falar sobre as feridas internas ce qui touche nos âmes, que tocam nossas almas, ce qui affecte notre cœur. que afetam o nosso coração. Ici, Jésus-Christ, il était avec ses disciples. Aqui Jesus Cristo estava com seus discípulos. Ils étaient dans le lieu qui s'appelle Gethsemane. Eles estavam num lugar que se chamava assim Getsemane. Il demande aux disciples de rester là Então ele pediu aos discípulos que possam ficar lá, parce para qu'ils esperar, devaient s'éloigner pour prier. porque Jesus tem que sair dali e tem que ir em outro lugar para orar. Mais en même temps, il prend d'autres disciples parmi les autres Mas enquanto ao mesmo momento ele tira mais dois discípulos entre os outros et ils amènent. e levou-lhes. Mais au cours du chemin, Mas no meio do caminho, la Bible nous dit, a Bíblia nos diz, Jésus fut éprouvé d'une tristesse ele sentiu-se uma tristeza et des angoisses. e uma angústia. Donc Jésus devient triste, Porque Jesus ficou triste, angoissé. ficou angustiado. Qu'est-ce qui l'a rendu triste? O que ele fez ficar triste? Bien-aimé, c'est la situation qui devait s'accomplir dans sa vie. Bem, mas é a situação que tem que acontecer na sua vida. Le moment était venu Momento chegou que Jésus-Christ soit crucifié, que Jesus Cristo tem que ser crucificado, trahi et crucifié. ser traído e crucificado. Alors Jésus réalise la souffrance de la croix. Então Jesus estava a realizar o sofrimento da cruz. Lui qui n'a jamais péché, Ele que não pecou, lui qui était saint, ele que era santo. il se dit, mais moi Mas ele disse, eu qui n'a rien fait, que não fiz nada, dans quelques heures je serai crucifié. em algumas horas eu vou ser crucificado. Bien-aimé, cette situation-là Bem, mas essa situação, a touché, s'est opposé à sa volonté. quer dizer, tocou e foi imposto segundo a sua vontade. Bien-aimé, la situation de la croix Bem, amado, a situação da cruz, a affecté ses sentiments. quer dizer, afetou o seu sentimento. Donc Jésus étant qu'homme, Jesus como homem, il a voulu rester avec ses disciples, ele queria estar com seus discípulos, promener avec ses disciples, viver com seus discípulos, prêcher la parole de Dieu. pregar a palavra de Deus. Mais le moment était venu Mas o momento chegou où il devait être crucifié. que ele tinha que ser crucificado. Alors, il a senti au fond de lui Mas ele sentiu no seu fundo de si que mesmo cela n'était pas facile. que não era fácil. C'est ce qui lui a rendu triste. Então isso que ele fez se tornar triste. Il est devenu stressé, Ele angoissé. ficou estressado, ficou angustiado. Et la Bible va continuer. E a Bíblia vai continuar dizendo, Il va se jeter sur sa face ele postou-se com o rosto em terra et priant. e orou. Mon Père, Pai meu, si il est possible se for possível que cette coupe s'éloigne de moi. que me tira esse cálice, Donc, qu'est-ce que cela veut dire? o que quer dizer? La volonté de Jésus-Christ en tant qu'homme A vontade de Cristo como homem, n'était pas d'aller à la croix, não para que ele possa ir na cruz. ne voulait pas être Ele crucifié. não queria ser crucificado. C'est pourquoi il va prier É por isso que ele vai orar pour dire, Père, para dizer, Pai, cela n'est pas possible que tu éloignes cette coupe. se for possível que me tira este cálice. Alléluia. Amém. Combien de fois, bien-aimés, Quantas vezes, meu amado, nous sommes face aux situations estamos perante situações qui est opposée à notre que é volonté, imposto segundo a nossa vontade. qui réellement voulait être violée dans sa vie, Quem queria ser violado na sua vida? qui voulait être divorcé dans sa vie, Quem quer ser divorciado na sua vida? qui voulait souffrir d'une maladie
incurable. Quem quer sofrer de uma doença que é incurável? Il y a des situations, bien aimées, qui nous arrivent. Tem situações que nos acontecem. À des fois même, cela n'a pas encore touché notre corps. Às vezes ainda não tocou nosso coração. Il y a des nouvelles, dès que tu l'entends, bien aimé, Mas quando você ouvir uma novidade, ça fatigue ton corps. então vai fatigar o teu coração. Ça brise ton cœur. Então vai quebrar o teu coração. Oh, gloire à Dieu, bien aimé. Glória a Deus, meu amado. Jésus-Christ n'était pas seulement un homme. Jesus Cristo não é simplesmente só um homem. En lui, il y avait aussi la nature divine. A ele tinha também a natureza divina. Si ce n'était pas ça, bien aimé, Se era mesmo isto, meu amado, donc Jésus resterait toute sa vie en pleurant, então ele tinha que estar sempre continuando a sua vida chorando. restant affecté Continuando afetado à cause de la mort de la croix. por causa da morte na cruz. Donc chaque fois qu'il penserait la croix, Cada vez que ele vai pensar a cruz, Jésus se mettait à pleurer. então Jesus vai se meter a chorar. Je dis à une Eu personne, estou a dizer a uma il pessoa, y a des situations qui nous font pleurer, tem situação que nos faz chorar, simplement parce que ce sont des situations simplesmente porque são situações qui s'opposent à notre que volonté, estão impostas segundo a nossa vontade. qui s'opposent à nos sentiments, qui détruisent nos Que sentiments. está imposto segundo o nosso sentimento, que destrói o nosso sentimento. Des situations qui s'imposent à notre sentiment, nos désirs. Que são situações que é imposta segundo o nosso desejo. Et ces situations-là, Essa situação ça nous fait pleurer. nos faz chorar. Il y a des personnes, Tem pessoas, tu peux être dans la joie vocês podem estar alegres pendant quelques minutes em algum momento, et du coup, de repente, tu te rends triste. você fica triste. Tu commences à pleurer. Você começa a chorar. Tu es découragé. Você está Tu ne desencorajado. sais plus quoi faire. Você não sabe o que vai fazer mais. Et à des fois, tu ne sais pas pourquoi. Mas às vezes você não sabe por quê. J'ai rencontré des enfants de Dieu Eu encontrei filhos de Deus qui te disent, pasteur, que vai dizer, pastor, je ne comprends pas. eu não entendo. Pourquoi à des fois, Porque je às suis vezes, triste comme ça. às vezes fico triste de repente. À des fois, je m'enferme dans ma chambre, Às vezes me fecho no meu quarto, je commence à pleurer. começo a chorar. Je ne comprends pas. Eu não entendo por quê. Les problèmes, bien aimés, O problema, meu il y a amado, des blessures porque tem feridas dans ton cœur. no teu coração. Il y a une situation qui s'est passée dans ta vie, Tem situação que passa na tua qui a vida touché ta volonté, que tocou a tua vontade, qui a touché tes désirs. que tocou os teus desejos. Et chaque fois que tu penses à cela, Cada vez que você vai pensar nisto, tu es brisé, você está quebrado. tu es par terre. Você está no chão. Gloire à Dieu, je disais Glória a Deus, eu estou a que dizer Jésus-Christ, hein, que Jesus Cristo, il avait la nature divine. ele teve a natureza divina. Et au même moment qu'il demande à son Père O mesmo momento que ele estava a pedir a seu pai d'éloigner les coups, para que possa tirar o cálice, la divinité se manifeste. a divinidade se manifestou. Et il dit, Ele diz, toutefois, desta vez, que ta volonté que a tua vontade soit faite. seja feita. Fais ce que tu veux Faz o que você et quer, non ce que je veux. não o que eu quero. Ma volonté à moi, A minha vontade em mim, en tant qu'humain, como humano, ce n'est pas d'aller à la croix. não é ir na cruz. Je ne veux pas être crucifié à la Eu não croix, quero ser crucificado na cruz, mais que ta volonté mas que a tua vontade soit manifeste dans ma vie. seja manifesta na minha vida. Donc Amém? Jésus-Christ ici, Jesus Cristo em si, il va sortir de sa nature ele physique vai sair da sua natureza física, et il entre dans la nature divine. ele vai entrar na natureza divina. Et dans la nature divine, il va comprendre Na natureza divina vai entender que cela c'est normal. que isto é normal. Je suis venu pour ça. Por isso que eu vim aqui. Je dois être crucifié Eu tenho que ser crucificado pour que quelqu'un soit sauvé. para que alguém seja salvo. C'est Amém. pourquoi il va dire E é por isso que ele vai dizer que toutefois que desta vez, porém, ta volonté soit faite que a tua vontade seja feita, et non ma volonté. não a minha vontade. Amém. Glória a Deus. Alors, bien-aimés, Bem amado, retenons la nature physique de Jésus-Christ. vamos tentar levar da natureza física de Jesus, guardar Nous a natureza voyons física. combien il était triste. Vamos ver como ele era muito triste. Nous voyons combien il était angoissé E vimos como ele estava angustiado à cause de la situation qui s'est présentée dans sa vie. por causa da situação que estava apresentada na sua vida.
Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Está acontecendo agora na nossa vida. Bien-aimé, regarde dans ta vie. Meu amado, olha na tua vida. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? O que passou na tua vida? Il y a des gens qui souffrent jusqu'à aujourd'hui. Tem gente que sofre até hoje. Il y a des gens qui sont bloqués jusqu'à aujourd'hui. Tem pessoas que são bloqueadas até hoje. Il y a des gens qui sont devenus des instruments du diable Tem gente que são tornando-se instrumento do diabo à cause d'une passé, por causa de um passado. à cause d'une situation Por causa de uma situação qui a touché que tocou ton âme, a tua alma. qui a brisé ton cœur. Que quebrou o teu coração. Et si c'est toi, Se é você, bien-aimé, commence à te regarder. começa a olhar em ti mesmo. Quelle est cette situation Qual é essa situação qui a touché ton âme, que tocou a tua alma? qui a brisé ton cœur? Que quebrou o teu coração? Et quand on est blessé, bien-aimé, Quando estamos feridos, bem amado, on n'a plus l'envie de vivre. não temos a vontade de viver. Nous allons voir ça demain. Vamos ver isso amanhã. À des fois, quelqu'un demande même la mort. Alguém, talvez tem pessoas que pedem a morte. Il dit trop, c'est trop. Quer dizer que é demais. À des fois, ta vie est devenue monotone. Que às vezes a tua vida é a mesma. C'est la même chose qui se passe dans ta vie. É a mesma coisa que está se repetindo na tua vida. À cause Por causa de quelque chose, de algo, d'une situation, de uma situação, d'une nouvelle de uma novidade qui s'est passée dans ta vie, que aconteceu na tua vida. qui s'opposait à ta Que volonté. era contrário segundo a tua vontade. C'est ce qui te fait pleurer. Isso que te faz chorar. Et si c'est toi, Se é você, Dieu m'a envoyé Deus me enviou pour ta délivrance. para a tua libertação. Si c'est toi, Se é você, n'endurcis pas ton cœur. não endureça o teu coração. Là où tu es, Onde você está, commence déjà à désirer começa a desejar ta délivrance. a tua libertação. Gloire au Seigneur. Glória ao Senhor. Amém. Gloire au Seigneur. Glória ao Senhor. Nous allons parler Vamos falar de quelques sources de algumas raízes de blessures intérieures, das feridas internas, quelques situations de alguma situação qui brisent le cœur des gens. que quebra o coração das pessoas. Première source, A primeira raiz c'est la séparation. é a separação. C'est la séparation. A separação. Et quand on parle de la séparation, Quando falamos sobre a separação, il y a plusieurs catégories há várias categorias de séparation. da separação. Nous allons énumérer quelques-uns. Vamos falar algumas. Premièrement, Primeiramente, nous allons parler sur la perte d'un être cher. vamos falar sobre a perda de um ente querido. La séparation A separação de perdre quelqu'un de perder alguém qui était cher dans ta que vie. era coisa querido na tua vida. C'est une situation, bien aimée, É uma situação, bem amado, que les gens n'arrivent pas à gérer. que as pessoas não conseguem gerar. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui, Tem muita gente que estão a sofrer hoje. c'est simplement parce que Por quê? il a perdu Porque ele perdeu. quelqu'un d'important dans sa vie. Que é uma pessoa importante na sua vida. Bien aimé, ça peut être ton père, Bem amado, pode ser teu pai. ça peut être ta mère, Pode ser tua mãe. ça peut être ton frère, Pode ser o teu irmão. ça peut être ton enfant. Pode ser o teu filho. Il y a des femmes Tem mulheres qui souffrent que estão a sofrer d'avoir perdu son enfant depuis sa vente. quer dizer, devendo quer dizer, perdeu seu filho desde a barriga. Donc, il y a des mamans qui ont mis des morts-nés dans ce monde. Quer dizer, tem mulheres que meteram filho morto neste mundo. Imaginez que tu as gardé l'enfant pendant 9 mois, Imagina que você guardasse a criança na barriga 6 mois ou 9 7 meses, mois. 7 meses, 8 meses. Mais après, le médecin t'annonce Depois o médico vai te anunciar que l'enfant il est déjà mort. que essa criança morreu. Comprenez comment cela choque. Você entende como isso vai tocar ou vai chocar essa pessoa? Et il y a des personnes qui souffrent de cela. Tem pessoas que estão a sofrer por causa disto. Tu penses toujours à cela. Você pensa sempre nisto. Oh, si mon fils, si mon enfant était là. Ah, se meu filho ou minha filha estivesse cá.
il devait déjà totaliser 10 ans. Talvez já pudesse completar 10 anos. Il devait déjà totaliser 20 ans. Ou pode ser totalizar 20 anos. Oh mon enfant, Ai, meu filho, quand tu penses à cela, quando você pensa tu nisto, commences à pleurer. você começa a chorar. Est-ce que tu as perdu quelqu'un de cher dans ta vie? Será que você perdesse alguém, ente querido, na tua vida que é importante? Bien aimé, il y a des parents, Meu marido tem pais, même s'ils meurent, mesmo se ele morre, cela ne te choque pas vraiment. não vai te tocar muito. Parce qu'il n'a pas contribué dans ta vie. Ele não contribuiu na tua vida. Mais il y a des parents, Mas tem pais, quand ils meurent, quando ele morre, tu te dis qui sera de moi? você vai perguntar o que será de mim? À cause de tout ce qu'il faisait, De tudo que ele fazia para mim, qui serais-je? o que serei? O que seria? Cela choque, Então vai se tornar choque. cela brise le cœur. Então isso vai quebrar o coração. Bien-aimé, écrivez dès Samuel chapitre 18, Escrevemos 2 Samuel 18, verset 33. 32. Dès Samuel chapitre 18, 2 Samuel verset 33. 33. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Alors le roi, saisi d'émotion, então o rei, tomando de emoção, montant dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. subiu ao quarto acima da porta e chorou. Il disait en marchant, Ele disse enquanto caminhava: mon fils Absalom, Meu filho Absalão, mon fils Absalom, meu filho Absalão, que ne suis-je mort à ta place? por que não morri eu em seu lugar? Absalom, mon fils, Absalão, mon fils. meu filho. Qu'est-ce que l'histoire nous raconte? O que essa história está a nos dizer? Absalom était mort. O Absalão era morto. Bien-aimé, suivez bien. Meu irmão, segue bem. Avant que Absalom soit mort, Antes de Absalão antes dele morrer, il y a des situations qui s'est passées entre le roi David et son fils. tem coisa que aconteceu entre ele e o rei David. Absalom, il s'est rebellé de son père. Absalão, ele rebelou com seu pai. Et le roi David était fâché par rapport à ce comportement. O rei Davi ficou nervoso por causa do seu comportamento. Donc il n'y avait pas É no segundo, no limite. il n'y avait pas un entendement entre les deux. Não tinha entendimento entre os dois. Mais quelque chose curieux, Coisa que aconteceu, la mort d'Absalom, a morte do Absalão, roi David était par terre. o rei Davi estava no chão. Roi David était touché. O rei Davi estava tocado. Roi David était triste. Ele estava triste. Roi David pleurait O rei Davi estava chorando à cause de son sang. por causa do seu sangue, C'est son por fils. causa do seu filho. Quand nous lisons l'histoire, Quando lemos essa história, la Bible nous dit, pendant qu'il montait dans sa chambre, quando ele subia ao quarto acima, arrivé à la porte, quando chegou na porta, il pleura. ele começava a chorar, ele chorou. Donc il a senti en lui Ele sentiu em ele quelque chose est parti. que algo saiu dele. Mon fils ne reviendra plus. Meu filho não vai vir mais. Malgré son comportement. Mesmo seu comportamento, Mais je voulais toujours le voir. eu quero sempre lhe ver. Mais il est parti. Mas ele foi. Il dit, mais Salomon, qu'est-ce que tu m'as fait? Disse que Salomão, o que você me fizeste? Pourquoi je ne suis pas mort à ta place? Por que eu não morri ao teu lugar? Pourquoi? Por quê? Je crois que c'est le désir de tout parent. Eu acho que é o desejo de todo pai. Il veut que son fils puisse l'enterrer. Ele quer que o seu filho possa lhe enterrar. Mais quand c'est le parent qui doit enterrer son fils, comprenez. Mas quando o pai enterrar, ou os pais enterrar seu filho, então entendam. C'était choquant Era chocante. pour le roi David. Para o rei Davi. Il était blessé, brisé dans son cœur. Ele estava quebrado no seu coração. Parce que son fils est mort. Porque seu filho morreu. Est-ce qu'il y a quelqu'un
Mas será que tem alguém qui a perdu quelqu'un de cher dans sa vie? que perdeu uma pessoa importante, um ente querido na sua vida? Peut-être que c'est ton mari, Talvez o teu marido, ex-mari. talvez o teu ex-marido, Peut-être que c'est ex-femme. talvez a tua ex-mulher. Peut-être quelqu'un qui était de valeur importante, considérable devant toi. Que é uma pessoa que era de valor e uma pessoa que era importante perante a ti. Et quand tu penses à cela, Então quando você pensa nisto, tu commences à pleurer. você começa a chorar. J'ai connu quelqu'un Eu conheci alguém qui avait toujours l'habitude, que tinha sempre o hábito, les jours de l'anniversaire de sa mère, no dia do aniversário da sua mãe, c'était une journée sombre pour lui. era dia de sombra para ele. C'était une journée qu'il s'enfermait dans sa chambre. Era dia para que ele possa fechar no seu quarto. Il ne sortait pas. Ela não saía. Il restait là en pleurant. Ele ficava lá chorando. Il pensait à sa mère. Então ele pensava a sua mãe. Vous savez combien cela peut affecter toute sa vie? Mas você sabe quanto isso pode afetar toda a vida? Combien cela peut bloquer toute sa vie? Como pode bloquear toda a sua vida? Parce qu'il pense que de sa maman. Porque ela pensa na sua mãe. Il y a des gens qui sont dépressifs Porque tem gente que são depressivos. parce qu'ils ont perdu leurs parents. Porque eles perderam seus pais. Mais le Seigneur m'a envoyé Mas o Senhor me enviou pour t'annoncer para te anunciar. qu'il a vu ta souffrance Ele viu o teu sofrimento. et il est venu E ele veio pour te libérer. para te libertar. Amém. Ce n'est pas la fin de toute chose. Não o fim de toda coisa. Tu as perdu quelqu'un de cher. Você perdeu alguém Ça fait importante. très mal. Faz mal, é verdade. Mais Dieu, Mas Deus, il est le Père des orphelins. amém, Ele é o pai dos órfãos. Il est le Père des veuves. Ele é o pai das viúvas. C'est lui qui vient au secours Ele que vem ao socorro de celui qui est triste, daquela pessoa que é de triste. celui qui pleure, É daquela pessoa que de está celui chorando. qui est brisé. Aquela pessoa está quebrada. Ce Dieu est venu Esse Deus veio pour te libérer. para liberar ele. N'endurcis pas ton cœur. Não endureça o teu coração. Ouvre ton cœur, Abre o teu coração. car il est au rendez-vous. Ele está ao encontro. Il est au rendez-vous. Ele está ao encontro. Amém. Gloire au Seigneur. Amém. Amém. Nous allons aller un peu vite Vamos mais rápido. parce que nous avons que 1 heure de temps Só temos uma hora. et ça nous reste que quelques minutes. Só nos falta alguns minutos. Gloire au Seigneur. Glória ao Senhor. Nous avons la séparation Temos a separação des divorces. no divórcio. Combien de gens sont divorcés? Quanta gente são divorciados? Bien-aimé, Meu amado, la divorce ou le divorce o divórcio n'est pas le synonyme de ne pas aimer ton conjoint. não é sinônimo de você não amar o teu cônjuge. Il y a des gens qui se séparent Tem gente que separam simplement parce qu'ils n'ont pas pu gérer la situation qui est arrivée dans leur couple. por causa de não conseguir gerar a situação que está no seu lar, no seu casamento. Bien-aimé, dans une divorce, Meu amado, num divórcio, s'il n'y a pas les deux personnes qui souffrent, se não há duas pessoas que estão a sofrer, mais néanmoins il y aura un qui va souffrir, mas pode ter um que possa sofrer, qui sera choqué. que será chocado. Quelqu'un qui se disait, A pessoa que dizia, c'est mon mari jusqu'à la mort, meu marido até a morte, c'est ma femme jusqu'à la mort, a minha mulher até a morte. mais du coup, Mas de repente, on lui demande de divorcer. então lhe pede o divórcio. Vous voyez combien cela peut toucher son cœur. Você vai ver como isto vai fazer tocar o seu coração. Il y a des femmes, Tem mulheres, surtout des filles, principalmente as moças, qui vivent de blessures intérieures que vivem de feridas interiores, parce qu'on l'a... internas. il s'est séparé avec son premier homme, son premier jeune homme de sa vie, Quer dizer, porque ele separou pelo primeiro namorado da sua vida. son compère. Namorado. Il y a des gens, tu penses toujours à ça. Tem pessoas que pensam sempre nisto. Et toute ta vie est bloquée. Toda a tua vida é bloqueada. Tout ce qui vient ne valent pas à celui qui t'a laissé. Talvez tudo que vai vir não vai comparar aquela pessoa que te deixou.
Et bien aimé, des blessures intérieures Bem amado, as feridas internas laissent des vides en nous, deixam-nos vazio em nós. que nous cherchons à combler dans certaines choses. Que nós procuramos encher ou coisa, completar algo. Quelqu'un qui a perdu ses parents depuis son enfance, Alguém que perdeu os seus pais de criança, quelqu'un qui s'est séparé, qu'on a répudié ou qu'on a rejeté dans une relation, se alguém que foi rejeitado numa relação, bien aimé, il y a un vide d'amour qui reste en lui bem amado, então ou en elle. vai faltar uma falta de amor nela, quer dizer, vai faltar amor nela. Et la plupart des cas, ce gens E muitos desses casos qui se trouvent dans cette situation, que se encontram nessa situação, ils cherchent leur amour dans les hommes. quer dizer, ela procura o amor nos homens. Il veut que tout le monde puisse l'aimer. Ela então começa a procurar que todo mundo possa lhe amar. Et vous savez, dans ce monde, il y a des méchants. Vocês sabemos que nesse mundo tem pessoas maus. Et les gens méchants, bien aimés, As pessoas maus, bem amado, une fois qu'ils découvrent ta faiblesse, então uma vez vai descobrir a tua fraqueza, il viendra avec un amour artificiel. ele vai vir com um amor artificial. Et toi, tu crois c'est lui vraiment qui m'aime. E você vai pensar que nessa pessoa me ama mesmo. C'est lui qui va combler ma vie. Essa pessoa que vai encher o meu vazio, Mais à la fin, mas no fim, c'est lui qui viendra encore pour t'enfoncer ele dans la souffrance. vai vir para destruir, para te levar mais no sofrimento. Parce qu'il a compris Mas ele entendeu que ta faiblesse, que a tua fraqueza, ton vide, c'est l'amour. o teu vazio é o amor. Bien aimé, ce n'est que Dieu Bem amada, não simplesmente qui Deus peut combler le vide d'une personne. é que pode encher o vazio de uma pessoa, a Deus. Et c'est ce Dieu que je vous présente E aujourd'hui. este Deus que eu estou a vos apresentar hoje, C'est lui qui m'a envoyé, bien aimé. ele que me enviou. Ne cherchez pas la solution de gauche à droite. Não procura a solução da direita à esquerda. C'est Dieu qui a des clés Deus tem a chave pour la délivrance de para a ta vie. libertação da tua vida. Amém. Suivez-moi attentivement. Segue-me attentivamente. Nous avons il y a plusieurs séparations vraiment. Mais je vais aller vite. E há muita separação, mas eu vou ir Donc rapidamente. nous avons compris, Entendemos que le peu que nous avons parlé de la séparation, o pouco que nós falamos sobre a separação ça peut nous ouvrir l'intelligence pode nos abrir a inteligência et nous juger nous-mêmes, de nos julgar a nós mesmos. de voir quelle est la séparation qui s'est passée dans ta vie, Qual é a separação que aconteceu na tua vida qui dérange, qui brise ton cœur. que está quebrando o teu coração ou está incomodando o teu coração? Deuxième point, O segundo ponto é nous avons le viol. que temos a coisa, estupro. Quelqu'un qui a été violé, Uma pessoa que foi violado, soit dans son enfance, talvez na sua infância, ou même en étant adulte. ou mesmo no estado adulto. Bien aimé, écoutez, Bem, mas escuta, il y a beaucoup de gens tem gente qui souffrent intérieurement. que sofre coisas internas. Ils nous présentent un aspect de joie, Ele apresenta aspecto de alegria, mais au fond d'elle, au fond de lui, mas no fundo de si mesmo, il est brisé, il est malade ele está intérieurement. doente, ele está ferido. Et surtout les femmes. Principalmente as mulheres. Quand je préparais ce message, Quando eu estava preparando essa mensagem, je pensais à la République démocratique du Congo. eu pensei na República do Congo. Par rapport à tout ce qui se passe à l'Est. Que tudo está acontecendo no leste. Les femmes violées. As mulheres violadas. Donc il y a des enfants qui naissent dans le viol. Tem filhos que estão nascendo na violação. Il y a des femmes qui ont été violées Tem mulheres que foram violadas parce qu'ils n'ont pas eu la capacité de résister. quer dizer, por não ter a capacidade para resistir ou de se proteger. Nous avons dit, bien aimé, Nós falamos, meu amado, le blessure intérieure as feridas internas vient des situations vêm de situação qui s'opposent de notre que volonté, é contrário segundo a nossa vontade, qui touchent nos sentiments. que toca o nosso sentimento. Imaginez une femme mariée. Imagina uma mulher casada. Imaginez une fille vierge. Imagina uma mulher, uma moça virgem, Et face aux hommes, perante os homens, volontairement bien aimée, voluntariamente, bem amado, elle ne veut pas. ela não quer, Mais
elle manque la force. mas ela falta da força. Et de telles personnes violées, Porque desse tipo de pessoa violada, ils souffrent intérieurement. ela sofre ou interna. Si Dieu n'intervient pas dans leur vie, Se Deus não vir intervenir na sua vida, toute sa vie sera foutie. a sua vida será destruída. C'est ainsi que nous voyons des femmes É por isso que nós vemos mulheres lesbiennes. lesbianas. À des fois, nous jugeons par l'apparence. Porque às vezes nós julgamos pela aparência. Mais si vous suivez son histoire, Mas se você seguir a sua história, si elle arrive à dévouer pourquoi elle est devenue lesbienne, mas se ela tentar vos falar porque a razão da qual porque ela tornou-se lésbica, je crois, étant que chrétiens que nous sommes, eu acho que como cristão nós somos, nous n'allons pas condamner la personne, acho que não vamos condenar a pessoa, mais nous allons chercher comment les délivrer de cette situation. mas que vamos procurar de ajudar dela a sair nessa situação. Beaucoup de femmes Muitas mulheres sont devenues des prostituées tornaram-se prostitutas à cause de cela. por causa disto. Ils étaient violés dans leur enfance. Se foram violadas na sua quando Ou era dans leur criança, vie. ou talvez na sua vida. Et à un certain point, Em com certo ponto ils se disent, se diz, qu'est-ce qui nous reste? o que me resta mais? Je n'ai plus de sentiment de choisir. Eu não tenho mais sentimento de escolher. Alors je m'abandonne à tout celui qui viendra. Eu vou me abandonar a toda pessoa que vir. C'est comme ça. É assim. Et à des fois, nous jugeons. Às vezes nós julgamos. C'est pourquoi les chrétiens, É por isso que nós cristãos, nous devons être des porteurs de solutions. nós temos que ser enviado dar a solução. Cessons de juger les gens. Temos que deixar de julgar as pessoas. Cherchons la cause. Pourquoi cet homme, cette femme se comporte-t-elle? Temos que procurar a razão por que essa pessoa está se comportando assim. Si Dieu te révèle la situation de la personne, Se Deus te revelar a situação da pessoa, tu ne sauras pas juger la personne. você não vai julgar essa pessoa. Tu auras la compassion Você terá a compaixão. et tu vas chercher la E solution. você vai procurar a solução. Donc je dis à quelqu'un, Tu vai dizer a alguém, toi qui me suis, você que está me seguindo, peut-être dans ton enfance, talvez na tua infância, peut-être dans ta vie, talvez na tua vida, tu as été violé você foi violada. et tu sens cela. E você sente isto. Tu souffres de cela. Você está sofrendo isto. Jusqu'aujourd'hui, tu pleures au fond de toi. Até hoje você chora no teu corpo. Il y a des femmes qui n'ont plus besoin d'un homme Tem mulheres que até não precisam de homem à cause de cela. por causa dessa situação. Il y a des femmes qui sont même mariées, E tem mulheres que até casaram, mais ils vivent seulement pour vivre. mas ela vive só por viver. Non, je suis venu dire à toi Mas eu estou a dizer a você que Dieu est au rendez-vous. que Deus está ao encontro. Ce Amém. qui s'est passé, O que se passou ce n'est pas la fin de toutes choses. não é o fim de todas as coisas. D'ailleurs, sache une chose. Mas saiba uma coisa, Malgré cela, mesmo isto, mais si tu vis, se você está vivendo, c'est par la grâce de é Dieu. pela graça de Deus. Si ce n'était pas Dieu, Se não fosse Deus, tu devais être détruit. você poderia ser destruída. Il y a des femmes Tem mulheres qui ne peuvent pas mettre au monde que não podem nascer. parce que Por quê? elle a été violée de son Porque enfance. foi violada da sua infância. Oh. J'ai reçu une maman Eu recebi uma mamã qui me disait, que me dizia, pasteur, pastor, qu'est-ce que de mal que moi j'ai fait? o que é de mal que eu fiz? Je n'ai jamais connu des hommes dans ma jeunesse. Eu não conheci homem na minha infância, na minha juventude. Juste à cause de quelqu'un qui m'a violé. Mas por causa de alguém que me violou, Aujourd'hui, je ne peux pas mettre au monde. não posso meter alguém no mundo. Et vous savez, bien-aimés, Você sabe, meu amado, je vais vous dire demain, eu vou lhe dizer amanhã, quelqu'un qui a des blessures intérieures, a pessoa que tem as feridas internas, une personne qui a été violée, uma pessoa que foi violada, une personne qui a été maltraitée dans son enfance, uma pessoa que foi maltratada na sua parce que je vais infância. aussi parler de ça, Eu vou falar também sobre isto. quelqu'un qui a été maltraité, Uma pessoa que foi maltratada, abandonné de son enfance, abandonada na sua infância, rejeté dans son enfance, rejeitado na sua infância. une telle personne, Esse tipo de pessoa, il se culpabilise lui-même. ela a pessoa se culpa ela mesma. C'est ça qui est encore grave Isto mais que é de grave cette maladie de blessures intérieures. desta doença de feridas internas. La plupart des gens qui sont blessés, Algumas pessoas que são
qui ont des blessures que têm intérieures, feridas internas, ils se culpabilisent eux-mêmes. davam-se a culpar-se. C'est comme si Como se, c'est ma faute. não, que é minha culpa. Si j'ai été violé, Se eu fui violada, c'était ma faute. por causa, eu sou culpado. Bien aimé, écoutez, Dá uma escuta. comment ça peut être ta faute? Mas como pode ser a tua culpa? Tu manquais la force de résister. Você faltava a força de você resistir. C'est pourquoi on t'a violé. É por isso que te violaram. Pourquoi tu te Por que culpabilises? você vai se culpar? Ça, c'est l'arme du diable. Isto é a arma do diabo. C'est les armes que le diable utilise São as armas que o diabo pour nous utiliza détruire para davantage. nos destruir mais. Et il y a des gens, à des fois aussi, E tem gente também, alguns, qui nous que culpabilisent. estão nos culpando. Ah, si tu étais violé, Se você foi violada, c'est ta faute. porque é a tua culpa. Parce que tu étais toujours au milieu des hommes. Ah, porque você estava sempre no meio dos homens. Parce que. Por quê? Por quê? Mais ce soir, Mas essa noite, je suis venu t'annoncer. eu vou dizer esta noite, Si c'est ton cas, se é o teu caso, sors de la culpabilité. sai da culpabilidade. Amém. Le monde d'aujourd'hui, O mundo de hoje, surtout pour nous les Africains, principalmente nós africanos, le cas de viol, o caso da violação, c'est le cas où la personne violée ne sait pas dire. a pessoa que foi violada não consegue dizer. Parce que nous avons toujours l'habitude Porque nós temos sempre o hábito de protéger les violeurs. de proteger sempre a pessoa que a pessoa que foi violada. Ou digamos, Non, la personne qui viole. a pessoa que violou, desculpa. Donc, la personne qui a violé, A pessoa que violou c'est lui que nous protégeons. é nós que protegemos. Mais la personne violée, É a pessoa violada nous l'exposons e nós tentamos lhe meter à des as fois pour costas le culpabiliser. para culpá-lo. Oh, je me posais la question, Mas eu me fiz a pergunta si au Congo, se no Congo, les gens pouvaient comprendre la grandeur de cette situation, se as pessoas possam entender a grandeza dessa situação, je crois en commençant par le président, eu acho que começando com o presidente jusqu'à la dernière personne du Congo, até a última pessoa do Congo, on devait se révolter deviam se revoltar contre les violeurs. contra as pessoas que estão Mais violadas. ils sont là, Mas estão lá, ils sont là. mas estão lá. Ils continuent à violer. Continuam a violar. C'est comme ça l'Afrique. É assim como a África. Nous protégeons les malfaiteurs. Quer dizer, protegemos malfeitores, Ceux qui font du mal, as pessoas que fazem mal, c'est ceux que nous protégeons. é que nós protegemos. Mais ceux qui ont subi, Mas as pessoas que foram c'est eux que nous inocentes, condamnons. é a pessoa que nós condenamos. C'est pourquoi en Afrique, É por isso na África, les femmes ne dénoncent pas. as mulheres não estão a denunciar. Pas seulement les femmes, Não só il y a mulheres, aussi des hommes mas violents. também homens violados. Mais ne savent pas dénoncer Mas não conseguem denunciar parce qu'ils seront condamnés. porque serão condenados. Je dis à une personne, Eu estou a dizer a uma pessoa, demain je vous dirai, amanhã vou lhe pour le dizer, troisième jour, no terceiro dia, comment sortir de cela. como sair de lá. Ce n'est pas la fin de toutes choses. Não o fim de todas as Tu coisas. vis encore. Você está vivendo Il y a ainda. l'espoir Ainda a pour esperança. celui qui vit Que encore. aquele que a pessoa vive ainda. Que vive ainda. Gloire au Seigneur. Glória ao Senhor Jesus. 2 Samuel, 2 Samuel chapitre 13, 13, versets 10 à 20. 10 a 20. Lisez à la maison. Vamos ler em casa. Le temps nous manque. O tempo nos falta. C'est l'histoire 2 Samuel é de uma l'enfant du roi David. é a história do filho de David. 2 Samuel, 2 de Samuel chapitre 13, 13, versets 10 à 20. 10 até 20. Elle s'appelait Tamar. Chamava-se Tamara. Et un jour, Dia, la Bible nous dit, a Bíblia nos diz, Amon, Amon, qui était son frère, que era seu irmão, de même père, do mesmo pai, mais de mère différente. mas de mães diferentes. Mais ils étaient des frères. Mas eram irmãos. Amon, bien-aimé, Amon va aimer Tamar, vai amar a Tamara. va tomber amoureuse de sa sœur. Ele vai ficar apaixonado da sua irmã. Et il va tout faire Ele vai fazer tudo pour violer sa sœur. para que possa violar a sua irmã. Lisez l'histoire à la maison. Lê a história em casa. Et bien-aimé, Absalom va prendre l'histoire Então, Absalão vai tirar a história. que sa sœur a été violée par son frère.
que a sua irmã foi violada através do seu irmão. Et comme je viens de dire, Como eu acabei de falar, au rien à Salomon de soutenir sa sœur, devido a Absalão de ajudar a sua irmã, de condamner son frère, de condenar o seu irmão, écoutez ce qu'il dit. escuta o que ele disse. Ma petite sœur, Minha irmã, ne dis rien. não diz nada. Cache cela. Guarda isto. Garde cela. Guarda isto. Mais il ne voyait pas Ele não sabia la souffrance de sa sœur. o sofrimento da sua irmã. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz, sa sœur était abattue, a sua irmã estava abatida, désolée, découragée. desencorajada, isolada. Elle était blessée au fond d'elle. Ela estava quebrada no seu interno. Mais qui pouvait Mas quem podia les soutenir? ajudar? Ils ont caché, Eles ils guardaram, ont protégé eles protegeram les violeurs. a pessoa que violou. Vous voyez, Vocês estão vendo? que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Nous allons parler du rejet. Vamos falar sobre a Rapidement. rejeição rapidamente. Ça nous manque... Oh, déjà c'est 21h. Aïe, aïe, aïe. Olha, Aïe, 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 aïe. Voilà. Donc, donnez-nous ne fût-ce que 10 minutes nos dá só pelo menos mais 10 minutos, por favor. pour que nous terminions. Para terminarmos aqui. Parlons du rejet. Vamos falar da rejeição. Il y a certaines personnes qui ont été rejetées dans leur enfance. Tem pessoas que foram rejeitadas na sua infância. Et surtout nous en Afrique. Principalmente nós na África. Avec des histoires de sorcellerie. Através da história da feitiçaria. Combien des enfants qui ont été abandonnés dans leur famille. Quantas crianças que foram abandonadas na sua vida. Et il y a des fois, nous, l'Église, que nous sommes censés de prendre ces gens, d'aider ces gens. Enquanto nós, a igreja, que somos bem dispostos para ajudar essas pessoas. À des fois, c'est nous qui prêchons le message de rejeter le membre de la famille parce qu'il est sorcier, parce qu'il est ceci. Enquanto nós agora, a igreja, é que estamos a distribuir, dizendo que não, que a família feiticeira é assim, tentamos rejeitar. Bien-aimé, tout celui qui a été rejeté dans sa vie, Todas as pessoas que foram rejeitadas na sua vida, tout celui qui a été maltraité dans sa vie, todas as pessoas que foram maltratadas na sua vida, si Dieu n'intervient pas dans sa vie, se Deus não vai intervenir na sua son vida, futur est foutu. o seu futuro é Il estragado. vivra des vides en lui. Porque ele vai viver vazio em nele. Chaque fois qu'il pense à cela, Cada vez que ele vai sempre pensar nisto, c'est la misère. é a miséria. Et bien aimé, les conséquences des blessures Bem intérieures amada, a consequência das feridas internas sont immenses. pardon, Sont immenses, sont beaucoup. são muitos. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, Tem pessoa até hoje, ils ne comprennent pas pourquoi ils souffrent. não entende por que ele está sofrendo. Mais par rapport à cet enseignement, Mas segundo esse ensinamento, tu vas te situer. você vai se encontrar. Tu vas comprendre qu'à bon, Vai entender, ah bom, sim, de toutes ces souffrances ici, c'est lié aux blessures porque intérieures. esse todo sofrimento está ligado com feridas internas. Gloire au Seigneur. Glória ao Senhor. Il y a des gens qui sont blessés intérieurement Tem pessoas que estão feridas internas par les stérilités. por causa da esterilidade. Une femme qui cherche à mettre au monde, Uma mulher que procura nascer, mais mas qui ne conçoit pas. infelizmente que não concebe. Bien aimé, ça choque le cœur. Bem, mas isso choca o coração. Peut-être vous connaissez l'histoire de Anne. Talvez você conheça a história da Ana. À la maison, lisons 1 Samuel chapitre 1, verset 18. Em casa lemos 1 de Samuel 1:18. 1 Samuel chapitre 1, verset 18. Samuel 1:18. A partir do Anne était stérile. Ana era estéril. Anne partait à l'église prier pour que Dieu lui donne des enfants. Ana ia sempre à igreja e orava a Deus que possa lhe dar filho. Anne était abattue, triste au fond de lui. Ana estava triste e quebrada no seu coração. Son mari le consolait même. O seu marido consolava-no. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, Porque tem muitas mulheres hoje, quand elle est stérile, quando ela é estéril, son premier anniversaire, la première personne qui l'enfonce dans la souffrance, c'est son mari. a primeira pessoa que possa contra ela, que se torna mais do sofrimento, é o seu marido. Ah, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu es stérile? Ah, por que você me disse que você não possa nascer? Ah, mais moi je dois mettre au monde. Mas eu tenho que nascer, tenho que meter filhos no mundo. Et la famille aussi vient. E aí depois a família vem. Mais qu'est-ce que tu fais dans la maison de notre O frère? que você está fazendo na casa do nosso irmão?
Imaginez bien aimé comment cela est souffrant. Imagina como isso é sofrimento. Mais ici néanmoins, Mas aqui, le mari de Anne, mas Elcana, o marido da Ana, Elcana, soutenait sa femme, ele ajudava sua mulher. encourageait sa femme, Ele encorajava sua consolait mulher. sa femme. Consolava sua Mais mulher. malgré cela, Mesmo assim, cette consolation-là essa consolação ne suffisait pas. não era suficiente. Anne était blessée intérieurement. Ana estava ferida interiormente. Toi qui me suis, Você está me seguindo? si tu vis de cette situation, Se você está vivendo essa situação, tu n'as pas encore eu des enfants, você não tem filhos, le Seigneur o Senhor est capable de changer ta é situation. capaz de mudar a tua situação. Amém. Et même si cela n'arrive pas encore, Mesmo se ainda não está ainda cela n'est acontecendo, pas une raison mas isso não é uma razão que tu dois pleurer toute ta vie, que você pode começar a chorar toda a que tua tu peux vida. rien faire dans ta Que vie. você não possa fazer nada na tua vida. La vie, bien-aimée, A vida, bem amada, a une grande importance, tem uma grande importância, a une grande valeur. tem um grande valor. Quand Dieu te laisse en vie, Quando Deus te deixa em vida, c'est pour faire certaines choses. é para fazer alguma coisa. Alors ne passez pas ton temps Não passa o teu tempo à détruire autre a chose destruir outras coisas pour manque d'enfants. por falta do filho. Ce n'est pas la fin de toute Não o chose. fim de tudo. Amém. Suivez-nous attentivement. Segue-nos atentamente. Demain, nous allons continuer. Amanhã vamos continuar. Pour terminer, Para terminar, les fausses nouvelles. as falsas acusações. Des nouvelles A de novidade, desculpa. détruisent aussi notre être. Também destrói o nosso interno. Lisez Genèse chapitre 37, Gênesis 37, verset 29 29 à 35. a 37, 29 a Genèse 35. chapitre 37, Gênesis 37, 29 à 35. 29 a 35. Lisez à la maison. C'était l'histoire de Jacob. Era a história de Jacob. Il aimait son fils Joseph. Quer dizer, Jacob, ele amava seu filho José. Il lui avait même cousu un tunique de multicolore Que ele fez até roupa de muitas cores. à cause de l'amour qu'il avait de son fils. Por causa do amor que ele tinha por seu filho. Il savait que son fils deviendra grand. Ele sabia que o seu filho seria grande. Il devait déjà le préparer de son enfance. Ele estava já preparado da sua infância. Il devait déjà le soutenir pour devenir ce qu'il Ele devait estava a devenir. ajudar para que possa ser amanhã. Et voilà un jour, Mas dia, ses frères os seus irmãos l'ont vendu. venderam Ils ont vendu Joseph. venderam José. Et ils ne savaient pas quoi dire à leur père. Eles não sabiam o que dizer ao seu pai. Ils ont créé un mensonge. Eles criaram uma mentira. Quand le mensonge semble à une vérité, Quando a mentira torna-se tipo verdade, ça détruit. isso vai destruir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? O que eles fizeram? Ils ont pris le tunique de Eles Joseph, tiraram a túnica do José, qui était le vrai tunique. que era a verdade ou a verdadeira túnica. Ils ont tué un bouc. Então eles tiraram coisa, ou mataram animal. Ils ont pris le sang, Eles tiraram sangue. ils ont mis dans les tuniques. Eles meteram na túnica. Et ils ont envoyé à leur père. Então eles vieram dar ao seu pai. Écoutez, Escuta. il pose la question à Jacob. Eles fizeram a pergunta a Jacó. Jacob, Jacó, cette tunique essa túnica n'est pas de ton fils Joseph. não é do teu filho José? Ils n'ont pas dit que Joseph est mort. Eles não disseram que José está morto. Ils ont présenté que le tunique Eles só apresentaram a túnica avec le sang. com sangue. Et quand Jacob regarde, E quando Jacó ele viu, il voit que oui, ça c'est le tunique de mon ele disse fils. que sim, essa aqui é a túnica do meu filho. C'est moi-même qui a cousu ça. Eu mesmo que eu Sei lá. usei este, Ou fiz bien para c'est ele. moi qui ai acheté ça. Talvez eu que comprei. Je connais ça bien. Eu conheço isso muito C'est bem. la tunique de mon fils. É a túnica do meu filho. Mais Mas, il y a le sang. e há o sangue, tem um sangue. Donc, Sim. mon então, fils Quer dizer, o meu filho a été dévoré. foi devorado. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz, Jacob Jacó, a déchiré tous ses vêtements. ele rasgou toda a sua roupa. Il est tombé par terre. Ele caiu no chão Il a dit, jusque je dois suivre mon fils. até que eu vou seguir o meu filho. Il pleurait chaque jour. Ele chorava todo Il ne dia. pouvait plus rien faire Ele não podia fazer mais nada. parce que son fils est mort. Porque seu filho está morto. Il y a des fausses nouvelles Porque tem falsas novidades qui détruisent nos âmes. que destroem nossas armas. Est-ce que tu as reçu une fausse nouvelle dans ta vie? Será que você recebesse uma
faça novidade na tua qui vida, a blessé ton cœur. que quebrou coisa, feriu teu coração. Le Seigneur est au rendez-vous. O Senhor está ao encontro. Que Dieu vous bénisse. Que Deus te abençoe. Merci pour ce premier jour. Obrigado por esse primeiro dia. C'était pas facile. Não é fácil. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, Tem muitas coisas para dizer. mais comprenez. Vamos entender. Merci pour votre patience. Obrigado pela vossa paciência. Nous avons passé quelques minutes Passamos alguns minutos. et demain nous allons faire un effort Amanhã vamos fazer esforço de respecter le temps. de respeitar o tempo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Deus abençoe Ne abundantemente. manquez pas d'inviter les autres. Não falta, invita também os outros. Le troisième jour, bien O aimé, terceiro dia, bem amado, ça sera le service de la délivrance. será o dia do serviço da libertação. Je voulais enseigner la parole Eu quero ensinar a palavra afin que Dieu nous révèle dans quel temps nous nous trouvons. para que Deus enfim possa revelar de que estado que nós estamos. Bien aimé, il y a des présidents dans ce monde, Bem amado, porque tem presidente neste mundo, il y a des pasteurs dans ce monde, tem pastores neste mundo, il y a des riches dans ce tem monde pessoas ricas neste mundo qui souffrent de blessures que intérieures. estão a sofrer sobre as feridas internas. À des fois, Às il ne vezes, sait pas. às vezes não sabe. Mais à des fois, il ne sait pas comment s'en sortir. Às vezes não sabe como sair. Imaginez un président. Imagina um presidente Il dirige tout un pays, que dirige um país, mais avec des blessures mas intérieures. com feridas internas. Qu'est-ce qu'il va reproduire? O que vai reproduzir? Imaginez un serviteur de Dieu Imagina um servo de Deus avec des blessures com intérieures. feridas internas. Qu'est-ce qu'il va O reproduire? que vai reproduzir? Nous avons besoin de la délivrance de Dieu. Precisamos a libertação de Deus. La délivrance, c'est pour tout le monde, A libertação é para todo sans mundo, exception. sem exceção. Que Dieu nous Que bénisse. Deus nos abençoe. Soyez bénis Que seja abençoado au nom de em Jésus-Christ. Jesus. N'écoutez pas encore. Oui, Maman Bella, dites un mot. Amém? Como acabamos de ouvir a palavra de Deus não sai por em vão, porque tudo que a Bíblia diz, que Ele enviou a sua palavra e a palavra libertou. La parole de Dieu ne sort pas en vain. Comme la Bible dit, il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. E eu tenho a certeza que esta noite Deus curou já uma pessoa. Et je suis convaincu, cette nuit, Dieu déjà a guéri quelqu'un. Não espera só sábado para o dia da libertação da oração. N'attendez pas le samedi, le jour de la délivrance, Mas começa já agora a dizer que eu estou liberto no nome de Jesus Cristo. mais commence déjà à croire, à recevoir ta délivrance à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Porque eu sei que essa é a palavra que saiu, cada pessoa recebeu a sua parte. Je sais que chacun a reçu sa part. Que Deus os abençoe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.